Pessoal, falem aí alguma coisa. Olá, pessoal, tudo bem? Fala alguma coisa. Testando o E áudio mais aí? uma vez, verificação do áudio, né? Da última vez Alô, eu tive um som, problema alô, com som. o Josi. Então vai lá, começa pelo ordem alfabética aí. Alisson, fala aí o oi, som, O testando. som, teste. Beleza. Aluno CRA, por favor. Testando o áudio aí, por favor. Primeiramente, alunos, desativem a câmera ativem a câmera de vocês. Ah, tem que ativar a câmera? Meu filho, tem que manifestar a beleza aí, viu? Tem Pera qualquer aí, coisa. então. Eu tô sem web, eu tô sem web. Tá Tá só sem na voz. web? Felipe que falou que Tô tava sem brincando, web? gente. Isso. Gente, mas É pra agora eu vou falar ativar? uma coisa importante pra vocês, enquanto os outros não entram. Vocês enviem as atividades, pelo amor de Deus. Tem alguns que não estão enviando. O Felipe já conversou comigo, problemas de trabalho. Mas, Isso. gente, envie, sério. É muito importante. Exatamente, pessoal. É importante que vocês enviem, né? Eu Mantenham acho que era contato com o bom CRA. deixar fixado lá na descrição do grupo as atividades, os Gostei da links, quando ideia. tem. Ótima ideia, André. Ótima Porque ideia. aí, às vezes eu deixo passar e já não vejo lá quando eu entro no grupo. Ótimo, perfeito. Então você sugere deixar na Gente, descrição do grupo e deixar É, também o conteúdo online, tipo atividades de é, fixação deixa e os o conteúdo dois. da não, semana. pode ser. Entendi. Massa, gostei. Ótima dica, viu, André? Gostei muito. Valeu. Eu vou dar um conselho para vocês. Já que a terça-feira à tarde é o horário do curso de vocês, eu acho que vocês deviam reservar esse horário para fazer as atividades. Ah, esse horário eu estaria na escola, lá no Sebrae. Então eu vou reservar aqui em casa, para quem não está trabalhando, né? Eu vou reservar aqui em casa esse horário para me fazer as atividades. Entendeu? Eu acho que vocês deviam tentar fazer isso. Foi justamente o horário que a gente marcou a videoconferência, Acho que porque, travou. querendo ou não, vocês Porque estariam assim no ninguém Sebrae aquela atrasava, hora, né? né? Exatamente. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, essa era a minha única dica mesmo que eu tinha. Tranquilo. Beleza, massa. Só concordo, Ótima tô só dica. concordando. Pode falar. Não, tranquilo, massa. Josi, é isso, né? Vamos começar? Pode começar, gente. Aí os alunos vão entrando aí, a gente vê. Pessoal, a gente vai começar, né, definitivamente agora a nossa videoconferência, né? Queria que vocês dessem uma apresentação, né, em ordem alfabética, começando pelo Alisson. Quem não estiver falando no momento, eu sugiro que desligue o microfone, né, para não gerar ruído e nem interferência. Perfeito, todo mundo desligou. Foi bem sincronizado aí, pessoal. Alisson, qual é a sua idade, o que você faz e qual a sua perspectiva para o curso, se está gostando, se não está, né? A gente já pegou o curso em andamento, né? Então, o que você tem visto no curso que tem se agradado e o que pensou que seria o curso, se está sendo como você havia esperado? Fala um pouco sobre isso. Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Tenho 21 anos e entrei no curso que eu sou formado em redes, né? Aí esse aqui entrei já para andamento nas coisas, que hardware e redes são ligados lado a lado. Sim, E sim. tô achando bom o curso. Você se formou em redes aonde? Qual instituição? Foi O NP. técnico, foi superior? Sim, foi. Tecnólogo. Sei, tecnólogo, massa, interessante. Parabéns. Assim, você fez uma ótima escolha, né? Porque de fato acontece o que você falou, né? A questão do suporte, né? Saber da questão de hardware para redes, né? Tá bem aliado. Até porque o hardware também da parte de redes está bem envolvido aí, né? Então a gente fazer manutenção, switch, tem memória RAM, tem CPU, tem todos os itens que tem no computador, né? Então vai ser de grande somatório aí para você esse curso, sem sombra de dúvidas. André, sua vez. Opa, boa tarde, tenho Boa tarde. 19 anos, eu faço educação física no NP, Sim. mas eu sempre fui assim muito ligado à tecnologia e eu entrei no curso mais para aprofundar meus conhecimentos sobre isso. Sim. Não para seguir isso como carreira, mas para ter conhecimentos para mim mesmo, sabe? Para eu não precisar, tipo, estar sempre levando Num esse técnico. técnico e tal. Entendi. Pô, legal, interessante.
Alguns alunos têm procurado, né, esse curso justamente. Tem o Francisco, que é um aluno nosso que tem outra turma aí, né? Que entrou numa turma nova agora em 2020. E ele, de fato, ele é da área de administração, né? Que é bem interessante. Ele disse, não, procurei o curso para saber um pouco mais da área e não precisar ficar fazendo coisas simples, serviço simples, tá chamando um técnico e não sei se ele vai estar me enrolando ou não, né? Pô, interessante. É mais por isso mesmo. Sim, interessante. Valeu, ótima escolha. O curso você vai dar essa dimensão para você. É isso aí. Felipe França. Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Boa tarde, boa tarde. Tenho 7 anos, sou paulista, mas atualmente estou morando no Rio Grande do Norte. Tipo, o curso de hardware foi um pontapé inicial que eu dei na minha carreira de tecnologia. Sei. Eu pretendo formar em engenharia da computação e, tipo, um pontapé inicial para saber como é a profissão e aquilo mesmo que eu queria. Sim. E, tipo, foi uma coisa inicial que eu tive. E, sério, tá seguindo tudo que eu pensava. Pô, interessante, legal. Assim, achei alguém compatível, né, com a minha história. Não sei se vocês viram o meu primeiro conteúdo online, né, com vocês. Falei um pouco da minha história profissional, acadêmica, né. Comecei no curso como um Sebrae, né, como profissionalizante, fazendo exatamente o que você fez, Felipe, para saber se de fato era a área que eu queria. Gostei, fui subindo alguns níveis, né, de conhecimento, comecei com profissionalizante, fui para o curso técnico, né, acabei o curso técnico no IFRN, fui adiante, fiz o curso superior na UFRN e assim eu vou aumentando o grau de conhecimento, até porque a gente não precisa só se prender a um curso, né, a gente vê ali, tem aquele gostinho, fica aquele gostinho de quero mais, o aprendizado a mais, e quem quer seguir carreira, ótimo. Quem quer só ser mais um curioso, que é o caso do André, né, já fica contente, já vai ter conhecimento aí, muito conhecimento para começar a fazer as coisas, o serviço de TI sem nenhum problema. Felipe Ranielson, faz teu nome, garotinho? Boa tarde. Boa tarde. Tenho 20 anos. Entrei no curso porque sempre foi uma curiosidade minha, sempre gostei da área. Sei. Eu sempre fui também muito de pesquisar as coisas para eu mesmo resolver os problemas assim de computador. Sei. E vi o curso como realmente algo para me profissionalizar, entre aspas, e para talvez até seguir carreira no meio. Show, massa. Uma dúvida, você é militar? Isso. Ah, massa. E aí, o que você acha da carreira militar? Se tem alguma oportunidade na parte de TI, na carreira militar, assim, então, você acha que o curso vai te ajudar nesse sentido? Ajuda e tem muita área lá, porque a maior parte dos computadores de lá são bem sucateados, então é algo que muitas vezes depende de ir para um suporte longe sim. E demora muito e tal, aí Sim. geralmente eu mesmo que agora estou resolvendo os problemas por lá em relação a isso. Pô, interessante, valeu, cara, parabéns. Eu recentemente, né, passei no concurso da Polícia Militar e assim, quando eu vejo um militar, né, quando eu vejo um militar aparecendo aí e tentando descobrir essa área de tecnologia, vendo como uma oportunidade, né, de conseguir fazer novas coisas dentro da carreira militar, porque assim, a pessoa acha que o militarismo só é aquilo e pronto, né? Mas tem a parte de tecnologia, tem a parte de inteligência, tem muitas coisas aí que a população no geral não tem nem noção do que seja, né? Então assim, fico muito feliz em saber que você é militar e que vai dar para aproveitar também o curso do Sebrae na sua empreitada aí. Então, pessoal, o seguinte, conteúdo online de hoje vai ser de forma de videoconferência, certo? Apertem os cintos aí. Eu sempre falo aí da minha observação, né? Que leiam o material sempre antes. Nesse caso, como é um conteúdo especial, né? É um conteúdo de prático, eu sempre vou estar fazendo algo mais à parte do livro, né? Porque para vocês verem algo mais prático, né? Eu vou tentar fazer nessa pandemia, alternar a teoria e prática, vai ser um pouco difícil, até por causa da distância, né? Mas eu vou tentar dar seguimento a esse tipo de metodologia. Bom, pessoal, no último conteúdo, né, no conteúdo online anterior, vimos um pouco sobre o protocolo TCP/IP, né, e DHCP. E vimos as questões de classes de IP e de rede, né? Então, assim, o que eu falei do protocolo TCP/IP, falei da questão
comparado com o modelo OSI, né, que é um modelo de 4 camadas e o OSI de 7 camadas. Falei das camadas de apresentação, sessão, transporte, enlace, física, né? Então, assim, dei um aparato aí para vocês terem noção de como funciona um pacote de rede, né, que vai navegando pela grande rede. Dei introdução sobre o que é o servidor de DHCP e um cliente de DHCP, né? E para que serve o DHCP. Então, assim, o DHCP é um protocolo muito importante para distribuir IPs dinamicamente na rede. Imagine uma rede com vários computadores. Não, para vocês terem noção melhor, imagine a praça de alimentação do Miller. Tem muita gente, né? Então, assim, imagine uma praça de alimentação cheio de celular e você ter que, como gerente de redes, cada pessoa que entrar naquela praça de alimentação, você dá um endereço IP para ela. Dá um endereço IP, dá um endereço IP, dá um endereço IP. Então, assim, ficava meio que inviável, né? Ficava bem complicado gerenciar isso. Então, para isso que foi feito, né, o protocolo DHCP, justamente para gerenciar esses endereços IP de forma dinâmica ou automática, dependendo da configuração, para justamente poupar trabalho e otimizar a configuração da rede. Tranquilo? Falamos sobre classes de IP, né? Falando da classe A, B, C, D e E. Eu enfatizei mais na classe A, B e C, porque são as classes de IP privado e que vocês verão na prática na casa de vocês. Quem aqui não tem noção de computador ou não já viu uma coisa chamada IP do computador e viu aquele 192, 168, alguma coisa. Teve alguém que nunca ouviu falar nesse IP 192, 168 aqui? Ou todo mundo já ouviu falar? Já ouvi porque eu tô sempre mudando a senha do Pronto, Wi-Fi. justamente, né? Então, assim, quando a gente vai mudar a senha do Wi-Fi, alguma coisa, sempre tem que colocar, né? Então, assim, se for o IP de classe A, que é de 10 até a parte de 172, então, assim, vai ser uma máscara específica. E assim sucessivamente. Esse aparato que eu dei para vocês de IP e classe de rede e máscara de rede foi usando uma nomenclatura chamada CLASP, que eu vou dizer aqui na prática como funciona. Eu falei da teoria, certo? Estou só revisando. Lá no próximo conteúdo online eu vou falar algo mais detalhado para vocês terem noção de como é feita uma comunicação de uma rede com outra e como deve ser otimizada a questão dos IPs, tranquilo? Hoje o que vamos fazer? Fazer uma configuração num servidor de DHCP para gerenciar clientes de DHCP, computadores, celulares ou qualquer outra coisa, certo? Utilizando um roteador chamado TP-Link. Então, assim, eu sempre uso essa marca porque é a marca que eu vou sortear no final da disciplina, um TP-Link para vocês, tranquilo? Então, quem fizer os exercícios, os conteúdos online, quem tiver presença certinho, vai concorrer ao TP-Link no final da disciplina, tranquilo? Então, fiquem atentos. Vamos lá, prática de DHCP, né? O tema de hoje é sobre prática de DHCP. Vou fazer uma configuração de um servidor de DHCP no roteador TP-Link que eu falei e fazer alguns testes no meu cliente de navegação, tranquilo? Então, assim, eu vou usar a minha placa Wi-Fi para fazer testes e explicar alguns comandinhos para vocês. Tá, uma pergunta bem pertinente, né, e bem interessante aí no nosso mundo, né, da TI, se é obrigatório todo computador possuir um DHCP, certo? Eu vou falar aqui um pouco na prática, fazer algumas configurações e vocês no final vão me responder se é obrigatório ou não todo computador possuir um DHCP, tranquilo? Bom, pessoal, na prática de hoje, né, sobre DHCP, a gente vai precisar de alguns requisitos, né? Quem quiser executar depois, esse conteúdo online está sendo gravado, então vocês podem revisar, podem fazer os testes depois, usando TP-Link, usando qualquer outro roteador. Das vezes que eu fiz práticas de redes no Sebrae, né? Então muitos alunos dizem, professor, eu não tenho esse roteador, eu não uso esse roteador, fica difícil fazer a prática, o senhor pode me ajudar? Então eu sempre falava com as pessoas, eles mandavam as fotos dos roteadores deles, mandavam as configurações e eu ia auxiliando e eles conseguiam fazer a prática. Da mesma forma vocês podem fazer. Não precisa ser dessa mesma marca, o importante é vocês saberem a lógica da coisa, tranquilo? Então, o computador, o primeiro requisito, o computador com Windows, certo? Porque meu computador é com Windows, então eu vou executar os procedimentos no Windows.
e um roteador, pode ser qualquer um. Sendo Wi-Fi, tá tranquilo, pode ser até o da própria operadora de internet de vocês, tranquilo? Tá, vamos para a hora da prática, certo? A hora que vai dar graça à coisa. Todo mundo tá vendo aí a minimização que eu fiz. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é conectar no meu TP-Link, certo? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Dá um oi som aí, galera, testando. Sim. Beleza. Oi, som. Massa, show de bola. Ó, Sim. eu vou digitar um comando aqui chamado CMD, certo? Esse CMD é o que eu chamo de prompt de comando. Mas, Rafael, que danado é o prompt de comando? É um aplicativo, um software que vem no Windows, que você consegue executar tarefas por um terminal preto. Pode executar por cliques? Pode, mas pode executar pelo terminal preto, tranquilo? Eu vou dar um comando chamado ipconfig. O que faz esse comando, professor? É o seguinte, esse comando é responsável por listar todas as configurações de rede das placas de rede do meu computador. Pessoal, até aqui, todo mundo está entendendo o que é placa de rede, o que é o CMD e o que é o ipconfig. Ativem os microfones de vocês e avisem se sim ou se não. Sim. Todo mundo sim, né? Ótimo, beleza, perfeito. Então vou continuar. Vou apertar um Enter, fecha o microfone de vocês agora. Opa, pode falar. Uma dúvida. Algum desses procedimentos que o senhor fazer, se a gente for fazendo também, vai dar queda na internet? Dá não. Só não vou executar o IP renew e release, porque aí vai dar queda na internet. Mesmo que eu estou fazendo o link redundante aqui, mas eu não quero arriscar, sabe? Porque o Windows ele não faz a seleção da rede específica e derruba logo todas as redes, sabe? Assim, se você tiver com um computador e quiser ir testando, vai só executando, tranquilo? Então, assim, existe uma rede chamada adaptador de rede Wi-Fi. Todo mundo está conseguindo ler bem o que está aí na tela? Sim. Perfeito. Ótimo. Esse adaptador de rede Wi-Fi vai ser nada mais, nada menos que a minha rede Wi-Fi, certo? Então, o que quer dizer o IPv4? No conteúdo online anterior, eu expliquei que o IP de classe C ia ter inicial 192.168.0.0. E a máscara desse IP seria 255.255.255.0. Então, até aqui tudo bem? Sim. Tá, então vamos lá. Positivo. O que quer dizer essa máscara ser 255.255.255.0? Isso quer dizer que vai comportar em uma rede, em toda essa rede do meu roteador, vai comportar 254 máquinas. Rafael, como eu vou calcular isso? Por hora, vocês não precisam saber como é feito o cálculo, porque no próximo conteúdo online a gente vai trabalhar cálculos de submáscara, certo? Então, só em trabalhar de cálculo de submáscara, vocês já terão noção de como calcular isso. Ah, eu quero configurar uma rede que só caiba 6 computadores. Qual rede eu faço? Qual máscara eu posso usar para otimizar os IPs? Então, lá na frente você vai precisar. Mas vamos usar o que a gente chama de Classful, né? A categoria Classful. Como assim, Rafael? Naquela tabelinha que vocês, não sei se vocês lembram, de uma tabela que eu passei para vocês no conteúdo online anterior. Então, quando tinha classe A, classe B, classe C, pela tabela, se você usar um IP de classe C, que é o meu caso agora, eu vou ter que usar 192.168.0 com a máscara 255.255.255.0. Tranquilo? Então, independente se eu vou plugar 1, 2 ou 3 computadores, essa rede vai ser alocado 254 IPs. Se vai ser usado ou não, se vai estragar, vai sobrar IP, não interessa para a gente agora. Tranquilo? O gateway padrão quer dizer o quê? O gateway padrão quer dizer que é o primeiro cara que vai ser o que o computador vai enviar o pacote, certo? Então, assim, esse pacote vai ser enviado para o roteador, que é o cara que eu vou acessar para configurar o servidor de DHCP, certo? Então, se eu quiser acessar e configurar o server de DHCP, eu vou ter que ir no 192.168.0.1. Então, como eu vou acessá-lo, né? Eu vou digitar aqui 192.168.0.1 e tentar acessá-lo. Ele vai aparecer essa tela de administrador aí. Então, nessa telinha, eu vou colocar a senha, super, hiper, mega difícil, admin, certo? E vou acessar.
terão várias configurações aí. Interface LAN, WAN, wireless, redirecionamento de porta, firewall, controle dos pais, controle de acesso, largura de banda, vai ter um bocado de coisa. Mas o que a gente vai fazer aqui? DHCP, pessoal. Então, assim, a primeira configuração que a gente vai fazer no DHCP é a parte dos clientes, certo? Na verdade, a gente vai configurar o server e depois fazer a parte dos clientes, certo? Então, esse roteador aqui vai ser o nosso servidor DHCP. O que faz o servidor DHCP? Ele fornece IPs dinamicamente. Para você não sair de dispositivo em dispositivo, máquina por máquina, como expliquei, né, a questão lá da praça de alimentação do MIDI, várias pessoas recebendo aquele IP. Então, a primeira opção aqui do servidor DHCP eu vou apertar habilitado, já para deixar o serviço apto. Eu vou digitar o endereço IP inicial, que as máquinas vão começar a receber, e o IP final. Pronto, então essa rede ela vai receber o IP do 192.168.0.100 até o 199. Ah, Rafael, mas você não disse que caberia 254 hosts? Sim, cabe. Mas você pode limitar esse range aí em alguns IPs sem nenhum problema. Outra coisa bem legal, né, que é o tempo de renovação do IP, ou seja, 120 minutos. Qual é o interessante disso aí? O interessante é que, imagine a praça de alimentação do Midway. Você lá, é o garoto DHCP. Passou alguém, toma meu filho, esse é o IP que você vai usar. Toma meu filho, esse é o IP que você vai usar. Então vão dando IPs em uma hora, se for uma rede com uma classe C, que vai caber só 254 hosts. Quando chegar 255, opa, meu celular não consegue acessar a internet. Mas por quê? Porque chegou no limite da rede. Então o servidor DHCP ele tem um tempo de renovação de endereço. Ele vai comportar as máquinas, tudo, mas tem uma hora que o pessoal vai comer a sua comida e vai sair da praça de alimentação. Nesse momento, o que ele vai fazer? Olha, quem saiu pode voltar, mas se não voltar em 2 horas, eu não vou mais dizer que o IP que foi dado para ele vai ser o mesmo. Ele pode receber outro IP, mas outra pessoa, depois das 2 horas, vai receber esse mesmo IP dele. Isso é feito de forma a otimizar, certo? Os IPs, certo? Para a gente não ficar botando uma rede altamente grande num espaço pequeno, tranquilo? O gateway padrão, que é esse IP aqui, é justamente o IP do roteador. É importante vocês terem o gateway padrão como o do roteador, porque é o próximo como eu vou dizer, o próximo equipamento que o seu roteador vai mandar o pacote. Mandei um pacote para a internet, né? Digitei www.google.com.br. Vou acessar o Google. Então o pacote sai do seu computador, vai para o roteador. Então se ele não souber esse IP de gateway, ele vai ficar perdido. Ele não vai conseguir sair do seu computador, tranquilo? Então o DNS primário e secundário vocês podem configurar também aí, mas é opcional, porque tem uma opção só de DNS aqui no roteador, tranquilo? Lista de clientes de HCP. Professor? Oi, pode falar. No tempo que eu jogava, tinha uma opção que a pessoa, para melhorar a internet, mexia nessa parte de DNS, que era colocar 4, alguma coisa do tipo. O que é que isso tem a ver? É porque, assim, o que isso tem a ver? Não vai melhorar a sua internet, de fato. Mas o que tem a ver é o seguinte, que é um DNS mais próximo. Eu não lembro se é o DNS alternativo do Google. O do Google é 8888 e o DNS secundário do Google é o 4444. Não sei se esse DNS ainda é ativo. O que acontecia? Que muitos servidores dos jogos online mudavam muito de servidores, né? Então, assim, os primeiros servidores a receber essas atualizações de DNS eram do Google. O Google conseguia enxergar todos os DNS do mundo. Então, por causa disso, né, recomendava-se usar o DNS do Google. Então, por isso que ficava mais rápido o jogo em si, porque ele buscava o DNS, porque o jogo resolvia por DNS, entendeu? Então, era por isso. O 444 e o 888. O 888 era do Google, o primário, e o secundário, que a gente chama de alternativo, era o 444. Se não me engano, era o 444. Deu para entender? Deu entender. Tranquilo, massa.
Mais alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Podem falar, comentar sobre alguma coisa. Tá tranquilo. Mano. Tá de, Dúvida? tá de boa. Massa, tranquilo. Bom, pessoal, lista de clientes de DHCP. Aqui dá para saber quem está plugado na minha rede, qual IP e qual MAC está conectado. Mas, professor, que é endereço MAC? Lá na frente vocês vão saber qual é a finalidade de ter um endereço MAC. Mas, como a gente está trabalhando com endereço IP, dá para saber que a minha máquina, né, a que eu estou dando o conteúdo online para vocês hoje, tem esse IP aí e ele tem um tempo de renovação ó, que já está rolando. Se daqui a 1 hora e 28 minutos eu sair e voltar, ele vai pegar um novo IP. Mas, se alguém estiver usando esse IP, assim, eu liberei o IP, né? Depois de 1 hora e 28 minutos, eu vou liberar esse IP. Se alguém pegar o 100, eu vou pegar um novo. Se nenhuma outra pessoa pegou o 100, eu vou continuar pegando o 100. Tranquilo? Outra coisa bem interessante é a reserva de endereços. O que isso quer dizer? Que se eu colocar um endereço MAC, um IP reservado e colocar aqui, sempre, independente de que seja a concessão, qualquer coisa, sempre a máquina vai pegar o endereço IP, tranquilo? Esse IP que a gente discriminou. Então vamos fazer a prática aqui, vamos fazer algumas coisas, e Murilo Benício mais uma vez aparecendo aqui no meu computador, né? Porque isso que dá, né, você tentar fazer práticas, né, com o seu computador em relação a firewalls e fazer gateways também. Dá nisso aí, pegar vírus, né? Eu não uso antivírus no meu computador, então não recomendo, né? Aquele negócio, casa de ferreiro, espeto de pau. Então eu vou até apertar aqui para vocês verem. Não uso antivírus aqui no meu computador, só tem esse do Windows que não serve para nada. E acontece isso aí. Mas eu vou até fazer um conteúdo online sobre isso, né? Porque tá muito... questão de spam, de vírus, de navegador tá muito comum. E principalmente nessa pandemia aumentou muito, né? E infelizmente acontece, né, a questão de ataque, algumas pessoas querem se aproveitar, né, e aproveitam a internet para lançar outras coisas. Enfim, voltando ao conteúdo, né, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A parte de servidor eu já dei aqui, para vocês entenderem. Dei a parte de configuração, que a gente habilitou aqui o serviço, discriminei aqui os endereços, o tempo de concessão, ele dá um valor mínimo e um valor máximo em minutos, certo? Falei do gateway padrão. Falei das listas, né, que é possível a gente listar no nosso servidor de DHCP quem está conectado ao roteador e com qual IP. Mas no cliente, Rafael, o que eu faço? Pessoal, o seguinte. Como a gente vai fazer? Eu falei que o ipconfig, certo? Eu falei que o ipconfig é um comando para ver todas as configurações de IPs, né, de rede da sua máquina. Então, assim, se eu der um ipconfig /renew e der um enter, a minha conexão vai cair e eu não vou fazer isso. Mas isso é equivalente a eu pedir um IP a um servidor de DHCP. Então, assim, eu falei para vocês no conteúdo online anterior, ele vai procurar, né? Ele vai mandar um pacote, dizer, tem algum servidor de DHCP aí? Aí o servidor de DHCP vai responder, opa, tem. Me manda um IP aí o servidor do DHCP vai mandar, ó, tem esse IP disponível, você quer? Ele vai dizer que quero. Aí ele vai dizer, o servidor do DHCP vai dizer, toma, é seu. Então é basicamente isso que o ipconfig renew vai fazer. Tem outro comando, que é se eu estou anotando interferências, está passando, aparecendo alguma configuração de conflito de IP no meu computador, aparece uma tela de conflito de IP, então eu vou dar o comando ipconfig release para ele perder o IP, certo? E depois dar um ipconfig renew para ver se ele pega um novo IP e acaba com o conflito. Então são esses basicamente esses dois comandos que vocês devem saber para configurar no cliente. O cliente, quando eu falo cliente, pessoal, eu falo a máquina da pessoa, eu falo o celular, falo a máquina que está conectada ao roteador. Tranquilo? Rafael, mas eu não vou lembrar desses comandos. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é ir aqui na caixinha, configurações de rede, aí vocês vêm aqui em
Alterar propriedades de conexão no Windows 10. Se não me engano, vai aparecer outra coisa aqui. Eu vou voltar para aparecer mais opções. Pronto, aqui, ó. Alterar opções de adaptador. É isso aqui. Em alterar opções de roteador, você tem como desativar a sua placa de rede, certo? Então você pode só desativar aqui, já equivale ao renew. Eu vou desativar minha rede cabeada, certo? Desativei. Então ele já perdeu o IP da rede cabeada. Vamos ver aqui como é que estava e como é para ficar, certo? Vou dar um ipconfig aí. Ipconfig. Para vocês verem o IP da rede cabeada, certo? Tá. A rede cabeada está sem IP aqui, certo? Porque eu desativei lá, né? E o tempo que foi para ativar não pegou nenhum IP. Então ele está aqui identificando, certo? É como se eu tivesse dado um ipconfig renew, certo? Vamos ver agora qual IP ele pegou. Deu ipconfig, certo? Está aparecendo aqui. Está aparecendo as configurações. Ele pegou o IP, está aqui. Rede cabeada. Está aqui em cima, tá vendo? Adaptador Ethernet. Fala, Renan, tranquilo? Tá me ouvindo? Renan pegou o bonde andando aí um pouquinho, mas não tem problema, Renan. Depois você dá uma revisada aí, tranquilo? Aqui, por exemplo, tá vendo esse IP aqui? 192.168.134. Foi esse IP que eu peguei, certo? Então, na rede cabeada eu peguei esse IP. Mas olha como estava antes o adaptador de rede cabeada. Estava sem IP nenhum, tranquilo? Ou eu posso dar um ipconfig/renew para ele pegar o IP e ficar com o IP, como ficou aqui. Ou dar um ativar ou desativar na placa de rede. É equivalente à mesma coisa, pessoal. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa parte aí? Sim. No caso, o CMD é só um atalho para fazer esse ativar e desativar mais rápido, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque às vezes não abre o ativar e desativar. É justamente um atalho. Exatamente. É justamente um atalho, né? Para fazer mais rápido. Porque o CMD é um programa mais leve. Às vezes o seu Windows está travando. Enfim, e pelo CMD dá para fazer outras coisas além de configuração de internet, né? Então, assim, é uma boa prática para vocês fazerem, porque é justamente bem mais rápido. Ah, Rafael, mas você desativou e ativou de forma muito rápida aí. Mas nem todo computador é igual ao meu para ter um desempenho um pouco alto, né? Mas, assim, é complicado também que vocês não saibam, porque vocês podem precisar de fazer teste de ping para saber se tem internet ou não. Por exemplo, eu vou pingar aqui um servidor, pingar um DNS, pingwall.com.br, ou seja, para saber se tem internet ou não, ou seja, meu computador está saindo para a internet, certo? Eu posso dar um tracer para saber para onde ele está indo, né? Eu vou dar um tracer para o Google, então ele está dando um salto. Primeiro, lembre-se, que eu falei do roteador, né? Ó, ele está indo pela rede cabeada, tá vendo? 192.168.1.1, certo? E foi para outros IPs aí externos. Agora, veja bem, olha que interessante aqui para vocês verem uma coisa bem legal. Rafael, mas como o senhor soube, né, que foi pela rede cabeada e não foi pela rede Wi-Fi? Lembra que eu falei do IP da rede cabeada que o computador tinha pego? Vamos agora mandar ele pela rede Wi-Fi. Porque assim, porque ele prioriza a rota da rede cabeada? Porque a rede cabeada é uma rede que tem maior velocidade. Então, sempre a rede cabeada vai receber prioridade na conexão. Então, vamos fazer um tracer aqui agora para vocês terem noção para onde ele vai sair. Olha por onde ele vai sair agora. A gente fez um tracer aqui, ó. Já mudou o IP. Notaram? Notaram que mudou de 192.168.1 aqui, ó. Tá vendo? Mudou de 192.168.1.1 para 192.168.0.1. Agora, olha que interessante aqui. Se eu der ipconfig, olha a minha rede aqui, ó, adaptador de rede sem fio. Olha quem é o getter. Deu para entender como funciona essa parte de rota e como funciona a ida do pacote até o gateway? Então é basicamente isso. O gateway que a gente configurar, pessoal, como servidor de HCP, ele sempre
sempre vai ser o primeiro salto que o computador dará na nossa rede, tranquilo? Para ir para a internet. Então, como a gente vai fazer para configurar o servidor de DHCP? O servidor de DHCP, como eu falei, né? Quem chegou agora já vai esquentando aí novamente. Servidor de DHCP, habilito, escolho o IP inicial, escolho o IP final, escolho o tempo de concessão e escolho o IP que ele vai ser o gateway. Dá para listar todo mundo aqui, certo? Uso o CMD para pedir o IP ao servidor ou uso o ativar e desativar do adaptador de rede para pedir o IP, certo? Agora vamos fazer uma coisa bem legal. Não quero que o meu computador pegue 192.168.0.100. Eu uso jogos, eu uso meu computador para jogos ou para armazenar arquivos e eu não quero que ele pegue outro IP, eu quero só que ele pegue o IP 101. Então, o que nós vamos fazer? Vamos no servidor de DHCP aqui, certo? Vamos ver se consigo fazer alguma coisa legal para vocês aqui. Eu vou pegar esse MAC, que é o endereço físico da placa, né, de rede. Eu vou dizer assim, ó, adicionar. Vou colocar um endereço fixo aqui, o endereço MAC, e vou colocar o endereço fixo aqui, 192.168, botar 0.101, certo? Eu vou salvar aqui. Tá, eu vou reiniciar aqui o equipamento, certo? Para ele receber as atualizações, certo? O roteador vai reiniciar. Então eu espero que vocês estejam vendo a reinicialização do roteador, certo? Eu estou vendo que está aparecendo aqui, para todo mundo está aparecendo aí, pessoal? Sim. Tá, sim. Certo, ok. Porque assim, ele está jogando agora pela rede cabeada, sabe? Os dados, então eu quero saber se está funcionando e se ninguém está perdendo os dados aí. Aí o que a gente vai fazer, né? Quando o sistema reiniciar, certo? A gente vai desativar a placa de rede, ativar novamente. E qual IP vocês acham que ele deve pegar? 101. 101, exatamente. O IP 101. Porque a gente disse, ó, servidor de DHCP, para essa máquina, você vai jogar o IP 101. Então, assim, é importante ter um servidor de DHCP na rede para termos melhor, né, a configuração dinâmica, né, dos IPs, para você não ficar fazendo trabalho manual sempre, e saber quem está conectado na sua rede para ajudar na configuração e na gerência da sua rede. Tranquilo? Professor, mas eu tenho que usar sempre um servidor de DHCP? Bom, sempre não. Mas se você quiser ter menos trabalho, você usa o servidor de DHCP. Se o senhor conectasse aí e colocasse o IP manualmente na sua placa de rede, funcionaria? Funcionaria sem nenhum problema. O DHCP é só um servidor, pessoal, para otimizar os IPs, né? E gerenciar melhor a sua rede, tranquilo? Deixa eu ver aqui. Rede Ethernet, Wi-Fi. Vou conectar aqui no TP-Link. Ele está conectado, certo, pessoal? Eu vou desativar aqui e ativar novamente a minha placa de rede, certo? Como eu desconectei e conectei a internet, vai ser equivalente também, certo? Mas vamos fazer o procedimento que foi ensinado aqui, que é o certo a se fazer. Então, eu desativei, ativei novamente. Esperar aqui, está ativo. Esperar agora aparecer o nome do roteador aqui no Wi-Fi. Se não conectar, porque minha placa de rede está com um pouco de problema, aí eu tenho que fazer a conexão de forma manual mesmo. Mesmo marcando para conectar de forma automática. Está aqui, vendo? Está marcado para conectar automaticamente. Pronto. Vamos ver qual IP ele pegou. Viu que tá vendo aqui que está pegando 192.168.0.100, né? Vamos ver aqui qual IP ele vai pegar, certo? Deu para entender aí, pessoal?
Olha o IP que ele pegou aí, ó. Mudou de 100 para 101, tranquilo? Ah, Rafael, mas o servidor de HCP, o próximo IP, se eu botar automaticamente, tirar lá aquela regrinha que o senhor colocou para configurar ele aqui para reserva de IP. Se tirar, é possível que ele pegue novamente o IP 100. É possível, mas na teoria, né, de redes, é para ele pegar o 101, porque o MAC ainda vai estar associado a esse IP. Tranquilo? Você poderia, né? Tempo de concessão aqui quando eu reservo o IP é permanente. Se eu tirar da lista, ele volta aquele tempo de concessão de 120 minutos. Ah, Rafael, como é que você poderia configurar de outra forma? Se não fosse via DHCP, você teria como fazer assim, de forma a colocar o IP fixo na sua interface de rede, né? Seria bem mais trabalhoso. Você tinha que conectar o cabo, conectar no roteador, vir aqui em alterar opções de rede, vir em configurações, vir em propriedades. Esperar. Aí vir procurar aqui a opção de IPv4. Olha o trabalho que dá sem DHCP, pessoal. Funciona. Usar o IP, colocar o IP aqui, o 92168. Vamos fazer aqui o trabalho para vocês terem noção que é trabalhoso. Escolher um IP dentro da rede livre. Se você escolher um IP que já esteja sendo usado por alguém, sem você saber, que não vai ter como gerenciar, vai dar conflito, vai dar problema na sua rede, os pacotes vão se encontrar, vão se colidir. Fala. Era isso daí que fazia. O procedimento que era para... Pois é muito... deixar mais rápido, entre aspas. É muito trabalhoso isso. E você botava aqui o DNS do Google, certo? E pronto. Mas por que você tinha que botar tudo fixo? Porque o DNS, quando você vai mudar, tem como mudar no roteador. Mas como era algo mais complexo para a gente fazer, né, no início, então a gente mudava aí, que era de forma mais simples. Aí clica OK e o IP você não sabe se vai pegar um IP do mesmo IP que tem outra máquina ou não. Enfim, fica muito difícil. Funciona, na prática funciona sem nenhum problema. Um computador não é obrigado a ter DHCP não, tranquilo? Deixa eu fechar aqui, voltar. Todo mundo entendeu a prática, pessoal, como é feito a questão de DHCP na prática, questão de comunicação, de pacote, o cliente envia um pacote pedindo IP, o servidor responde, os comandos que foram dados, como ele faz o pedido na prática. Deu para entender tudo certinho? Deu. Sim. Deu, professor. Só que, no caso, isso daí é um exemplo para um canto que eu vou fornecer internet para uma massa de gente maior, né? Tem como você falou, uma praça de alimentação. Uma praça de alimentação, ou uma casa que, por exemplo, uma praça de alimentação, um escritório, né? Uma clínica. Pode ser fixo, sem nenhum problema, pode ser, mas que vai dar mais trabalho para você. Eu, por exemplo, administro uma rede com 500 hosts, 600 hosts. Então, assim, para mim é viável usar IP fixo? Não é viável. É DHCP, aí dá para gerenciar tudo, saber quem está conectado aqui, entendeu? Fica bem mais fácil. Quando se trata de rede pequena, a gente fala em IP fixo, funciona. Mas rede grande é inviável, porque a gente vai colocar um IP na máquina nova. Meu amigo, para saber qual é a máquina que tem um IP livre, a gente pode esquecer, fica difícil gerenciar, fica bem mais complicado, entendeu? Porque a gente não tem como fazer isso aqui, uma espécie de listagem simples de quem está conectado aqui. Tranquilo? Tranquilo, entendeu? Deu para todo mundo entender, pessoal? Tá aqui? Sim. Massa. Continuando aqui na apresentação, certo? Tome aqui, vírus. Deu um delayzinho aqui, pessoal, justamente porque eu estou compartilhando a minha tela. Estou compartilhando duas telas. Aí fica bem complicado. Tá, respondendo aquela pergunta, né? É obrigatório todo computador possuir um DHCP? Abram os microfones de vocês e respondam se é obrigatório ou não. Não. Exatamente. Não. Mas alguém não concorda com a galera do ele não?
Justamente, pessoal, Concordo. não Concordo que não precisa, precisa. exatamente, não precisa de um servidor DHCP. Ele vai funcionar com IP fixo. O que vai diferenciar ele ter IP fixo e ele ter um IP com DHCP vai ser a configuração, né, que vai ser um pouco mais chata, né, porque toda vez você tem que repetir aquela configuração. O DHCP, uma vez feita a configuração, não precisa mais fazer, é só plugar o dispositivo na rede que ele vai já ter a conexão com a internet. E outra coisa, você vai ter melhor gerência dos equipamentos e dos IPs que estão sendo distribuídos. No IP fixo, você tende a se perder se for uma rede muito grande, tranquilo? Bom, pessoal, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos um pouco do servidor DHCP, vimos como habilitar um servidor DHCP num roteador caseiro, como configurar uma rede no servidor DHCP, como expliquei sobre range, expliquei sobre a máscara, né? Se for uma máscara de classe C, lembrando da tabelinha, pode seguir aquela tabela. Ah, quero botar 254 hosts, vai por aquela tabelinha. A gente vai aprender a otimizar isso, mas por enquanto não. Aprendemos como um cliente vai pedir o IP ao servidor DHCP, ativa e desativa a interface. Ele já vai fazer a comunicação, olha, estou ativando uma interface e preciso de um IP para me conectar. Ele já vai pedir o IP ao DHCP. O servidor DHCP vai enviar para o cliente vai dizer ok, já posso me conectar. Tranquilo? Espero que tenha entendido aí. Qualquer coisa, pessoal, falem, pode tirar dúvida. Se não tiver à vontade para tirar dúvida agora, tira no grupo sem nenhum problema. Bom, pessoal, sobre exercício de fixação, certo? Chegou a hora mais do que nunca. A Josi ficou bem caladinha aí, tá só esperando para meter luaço em vocês. Então lá, vem bronca, que a galera aí às vezes fica acomodada, 7 dias, não sei o que, deixa pro último dia e leva a chamada da Josi, pessoal. Então sempre falo, sou um bom amigo. Pessoal, façam exercício de fixação, que o CRA vai estar entrando em contato com vocês, mandando conteúdo online, mandando exercício de fixação, certo? Então é importante que vocês respondam, porque contam com presença online. Mas não adianta fazer essa observação, que eu já decorei várias vezes, porque a Josi vai dar uma chamada em vocês agora. Manda aí, Josi, a chamada. Gente, então, como eu estava falando no começo, quando não estava todo mundo, agora está. É o seguinte, é muito importante que vocês enviem as atividades no prazo. Mesmo quando os alunos não enviam no prazo, que fala para mim que é por motivo de trabalho, alguma coisa, eu estou aceitando, estou colocando presença, ou seja, eu ajudo vocês, então me ajudem também, entendeu? Porque é muito importante vocês fazerem as atividades, não só pelo conhecimento, mas pela presença também. E quando a gente voltar nas aulas, o professor vai fazer mais revisões e prática com vocês em sala de aula. Então, essa parte, nesse momento que a gente está vivendo, está sendo muito importante, que vocês estão vendo muito teoria, coisa que vocês não viam tanto, né? Eu sei que vocês estão com saudade da mão na massa aí, mas vai ser daqui uns dias, quando a gente voltar, se Deus quiser. Aí eu posso contar com vocês nas atividades. Sim. Essa é a parte que você responde. Sim, José! Sim, José! Beleza. Depois da broncada da Josi, né? Mais alguma coisa, Josi? Você precisa falar. Saudades de vocês, gente. É só isso mesmo. Hashtag saudades aí, galera. Verdade, aquele contato da aula, né? Da prática faz uma falta. É verdade. Da resenha, da brincadeira e tal. Então, assim, essas videoconferências ajudam, né? A gente um pouco descontrair, que é bem legal. Felipe sempre gosta do chat aí, mandou uns saudades aí. Vai aparecer isso aí, viu? No chat, na gravação. Saudades, Felipe, também. E aí, fake, saudades do que a gente ainda não viveu, Felipe. Então, é isso aí. Não vivemos ainda, mas viveremos pós-pandemia. Pessoal, no próximo conteúdo online, certo? Falaremos um pouco sobre crimpagem dos cabos, certo? Eu vou ensinar a parte teoria de como crimpar um cabo teoricamente, mas na volta dessa pandemia a gente vai crimpar mesmo, botar a mão na massa repetidas vezes, porque só a prática leva à perfeição, certo? Então eu vou explicar a vocês como crimpar um cabo no padrão 568A, 568B e crossover, as ferramentas para crimpagem, né, que vocês precisam, se vocês já quiserem adiantar, juntando o dinheiro, quem puder, quem não puder, segura, porque nessa pandemia está bem difícil, né? A gente comprar alguma coisa, mas são ferramentas importantes para vocês utilizarem como profissional e como usuário de TI, sem nenhum problema. E a crimpagem de cabos UTP e STP. Pessoal, por hoje é só, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoconferência. E é isso aí, até o próximo conteúdo online. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, a hora é essa, a hora final, né? Professor, no meu roteador aqui,
o tipo de conexão com a internet tem duas opções, que é o DHCP e tem o PPPoE. Beleza, seria... mas não é aí que você vai mexer especificamente, certo? O que a gente vai fazer? Você fala comigo no privado, que eu vou tirar essa dúvida e explicar por quê. Porque você está indo na interface de WAN, tem que ser na interface LAN. Porque na interface WAN vai ter a conexão que você vai mudar e pode até perder a conexão com a sua internet. Então não mexe nada aí agora, porque na hora que fizer o PPPoE, era uma espécie de conexão que usava na época de DSL, que é outra tecnologia. Aí se você mexer nisso aí, não vai mexer no servidor DHCP, vai mexer no cliente DHCP que tem no roteador que recebe da sua operadora de internet. Tranquilo? Aí, tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então é isso, pessoal. Eu vou lá, até a próxima e estamos aí para o que precisarem. Tranquilo? Valeu. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, galera. Tchau, Josi. Obrigado pelo apoio, viu? Ela saiu já. Saiu. Valeu, Josi Vaco. Vai estar gravado aí, viu, pessoal? Tchau, valeu. Valeu, professor.